ceratocone, em resumo, é uma doença que tem um afinamento, enfraquecimento corneano, ele produz uma protusão e uma distorção, e também tem esse astigmatismo irregular. E os anéis corneanos, eles têm por finalidade regularizar a curvatura corneana, tá? Reduzir o astigmatismo, tá? Mas também eles alteram as aberrações de alta ordem. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar parâmetros refrativos topográficos em aberração de alta ordem depois de implante dos anéis Intex com follow-up de 5 anos. Então, foi um estudo retrospectivo de 2010 a 2012, tá, no seu St. Mary's Hospital. Como critério de inclusão, eles colocaram ceratocones de estágio 1 a 3, pela classificação de Amsler-Krumeich, com idade menor de 35 anos, e um follow-up de pelo menos 5 anos. E como critério de exclusão, qualquer outra cirurgia ocular, tá? Outra doença em atividade ou qualquer complicação intra ou pós-operatória. De procedimento, os anéis foram escolhidos segundo o nomograma do fabricante, tá? Usando o Orbiscan. Foi um único cirurgião, ele usou intralaser, que é um laser de femtosegundo. Foram colocados 2 segmentos Intex simétricos de 6 milímetros. Foi feita uma sutura corneana, tá? E removida após um mês. E também foi colocado antibiótico e corticoide tópicos, também por um mês. Como resultado visual e refrativo, eles avaliaram a acuidade visual não corrigida, tá? A corrigida e a refração manifesta. Também avaliaram a cerato anterior a 3 milímetros e posterior, assim como o cilindro, né, anterior e posterior, tá? E todos esses dados, não só esses, como desses slides aqui seguintes, foram avaliados seguindo o Pentacam, tá? Então, de espessura corneana, eles viram a espessura central e a periférica, tá? E também eles viram esses índices de regularidade corneana, como esse Index of Surface Variance, e esse Index of Vertical Asymmetry, e esse mínimo raio de curvatura. Além disso, ainda pelo Pentacam, também foi avaliado o coma, a aberração esférica, tá? O RMS também do trifólio e a aberração de alta ordem total, que seria de terceira a sexta ordem no caso. De análise estatística, eles utilizaram o teste T pareado, o teste T de Wilcoxon para comparar, né, o pré e o pós-operatório, e usaram o ANOVA para avaliar 3 ou mais pontos ao longo do tempo. Então, como resultado, nesse meio tempo eles conseguiram 87 olhos, mas excluindo aqueles que cumpriam os critérios de exclusão, ficaram somente com 30 olhos, tá? A idade média dos pacientes foi de 27 anos, foram 6 olhos do estágio 1, com 13 olhos do estágio 2 e 11 olhos do estágio 3. Esses foram os dados que eles comparam a mesma coisa, então a gente vai analisar em conjunto, tá? Então, em relação à acuidade visual não corrigida, esse asterisco aqui é para falar que teve significância estatística, tá? Então, em relação à acuidade visual não corrigida, eles observaram, né, uma melhora até os 3 anos de acompanhamento, mas não observaram diferença com 5 anos, enquanto que a corrigida eles observaram uma melhora, tá, ao longo do tempo, tá? Em relação ao componente esférico, eles observaram tanto o componente esférico como o equivalente esférico, uma melhora até os 3 anos de acompanhamento, mas não foi observada essa diferença, tá bom? E eles julgam que a acuidade visual não corrigida há 5 anos, muito provavelmente é por causa desse componente esférico que também não teve diferença, tá? Mas a gente vai discutir mais para frente. Em relação ao cerato anterior, eles viram uma melhora também significativa, tá? Até os 5 anos de acompanhamento, como a gente consegue ver aqui nos dados. Mas em relação a cerato posterior, eles viram, na verdade, uma diferença com 2 meses de pós-operatório, tá? Mas sem diferença em relação ao pós-op tardio. Em relação ao cilindro, eles não observaram diferença estatística, tá? Nem com o cilindro da refração manifesta, como da curvatura anterior ou posterior. Em relação à espessura corneana, eles viram uma diferença estatística, né? Então, um aumento, né, na espessura periférica, tá? Mas eles não viram diferença nem na espessura central ou na espessura do ponto mais fino.
Em relação às aberrações de alta ordem, eles viram uma diferença, né, uma redução do coma ao longo do tempo, tá com seus devidos aqui, os seus devidos P's. Em relação à aberração esférica negativa, teve uma piora com 2 meses, mas não foi observado diferença, tá, no pós-op tardio. Também não foi observado diferença, tá, na aberração total e nem no trifoil. Em relação àqueles índices de irregularidade corneana, então, de uma maneira geral, eles observaram que teve uma melhora, tá? Nos índices a longo prazo, tá bom? Mas que o raio de curvatura mínimo, ele teve uma melhora um pouco mais precoce com o ano, tá? Enquanto que os outros não foi observada essa melhora mais precoce e só mais tardiamente. Aqui eles colocam uma figura só para ilustrar o que seria essa regularização da córnea após os anéis, né? Depois de colocar os anéis, tá? Então, como conclusão, eles concluíram que usar esses anéis simétricos do Intex melhorou a acuidade visual não corrigida até os 3 anos, mas que não viu diferença com 5 anos. Eles acham que seria por conta desse aumento da dioptria esférica. Não acharam alteração no cilindro corneano, e a regularização da topografia justifica a melhora da acuidade visual corrigida e a melhora do coma. Como discussão, eu queria só ressaltar aqui que foi um N pequeno, né, somente 30 olhos. Eles colocaram pacientes de 1 a 3 do estágio juntos no mesmo grupo, eles não conseguiram separar, então esses foram dados diluídos, né, nesse N. Eles usaram o Pentacam para avaliar a aberração de alta ordem e não necessariamente um aberrômetro. Eles não falaram para a gente critérios de estabilidade, então a gente não consegue avaliar, por exemplo, esse aumento da dioptria esférica posterior, a gente não sabe se foi uma progressão que não foi detectada. E também teve essa sutura corneana que eles colocaram, por mais que ficou só um mês, pode também ter alterado os resultados, tá? E como eu queria colocar alguns tópicos para discussão, talvez usar um segmento longo poderia ter melhorado esses resultados, ou ao invés também os anéis assimétricos que estão sendo mais utilizados, né, atualmente, e também quando indicar, né, esses anéis e como indicar para cada paciente, né, para melhorar, né, a qualidade, né, da visão do paciente, tá bom? Era isso que eu queria mostrar, gente. Muito obrigado pela atenção. Legal, obrigado, Aline. Só fazendo um comentário aqui, que no início você falou que era Nature, mas na verdade, assim, é do mesmo grupo de publicação da Nature, tá? Mas o Scientific Reports, é um periódico diferente, tá bom? Bom, alguém gostaria de comentar sobre esse artigo? Assim, acho que ele reflete uma realidade um pouquinho diferente do que a nossa prática aqui, pois usamos anéis de fabricantes diferentes, pelo menos a maioria aqui, mas talvez seja alguma coisa mais próxima do que o pessoal faz no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde eles têm uma certa limitação com relação ao acesso a esses dispositivos. Uma outra coisa que a gente não costuma fazer de rotina aqui é suturar a incisão, né? E assim, né, um N pequeno, bom, mas dá para concluir algumas coisas. Não sei se o Dr. Wallace gostaria de... Na Nature é 40. Então, acho que é importante a gente ver, mas a Aline foi muito bem, eu acho que agora eu não teria nada a acrescentar, não. O Murilo pergunta ali também quais os segmentos colocados. Eu acho que não teve uma padronização nesse sentido. Ah, tá, não. Ele só especifica que são 2 segmentos simétricos na zona de 6 milímetros. Tá. Isso. Bom, pessoal, não havendo aí maiores comentários, eu gostaria de agradecer novamente e aproveitar para apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Glauco. Dr. Glauco Regiane, ele tem sua formação aí no Paraná, fez a graduação, residência, especialização, mestrado, doutorado e um pós-doc na Cleveland Clinic. É uma grande experiência em anel, tem assim excelentes aulas nos congressos, inclusive já ministrou algumas delas aqui nos nossos cursos, pelos quais eu agradeço também em nome do setor.
E é um prazer muito grande contar com a sua participação novamente aqui, viu, Dr. Glauco? Sempre muito bem-vindo aqui no nosso setor. Por favor, se quiser compartilhar aí sua tela também, para iniciar a sua apresentação, fique à vontade. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras. É realmente uma honra estar mais uma vez aqui. Realmente me sinto muito em casa aí com os colegas e amigos aí, é realmente excelente. Vou até antes aqui aproveitar que só me deram uns 15 minutinhos, vou ver se eu consigo espremer aqui a aula, mas eu gostaria de aproveitar o tempo rapidamente só para comentar o artigo. Então, realmente aquilo é muito da experiência internacional, que é usar praticamente os protocolos do Intacs lá para miopia. Então, sempre usa 2 anéis, é um segmento de 6, ele é hexagonal a forma dele e simétrico sempre. Então, assim, é um resultado diferente do que normalmente a gente observa, né? A gente usa muito frequentemente um segmento, usa assimétrico, combina segmentos diferentes, usa uma zona óptica mais perto, né? Mas, né, acho que é interessante para entender mais ou menos a cabeça como é fora. E realmente esse entendimento do uso do anel, acho que a gente acaba tendo mais do que o pessoal lá de fora, que acaba fazendo esse padrão e realmente subutilizando bastante. A gente não vê o uso em escala maior que a gente vê no Brasil e alguns países da Europa, ali, Espanha e França mais especificamente, mas realmente aqui é bem mais forte que a América Latina. Vamos lá, a ideia é falar sobre os mecanismos de anel, eu não vou me enrolar um pouco, que a gente está no limite do tempo, então eu também não tenho conflito de interesse. Então vamos lá, o anel para que a gente usa? A gente quer reduzir aberrações de baixa e de alta ordem, mais especificamente, né, miopia e astigmatismo, lembrando que pode ser ou não o foco principal da tua correção, e de alta ordem, mais especificamente como a aberração esférica. Então a gente pode mudar, mexer nesses 4 eixos ali. E, particularmente, quando que a gente vai usar? Quando a gente não tem uma opção menos invasiva e mais precisa. O anel não é tão preciso, mas não é tão invasivo como um transplante. Então, a gente vai ter que pesar, né, o efeito que ele tem com as possibilidades que a gente tem para aquele caso para decidir se é ou não uma melhor opção. E saber, então, que considerando que ele mexe em aberrações de baixa ordem e de alta, ele não é um tratamento que tem um objetivo refrativo, quando a gente quer tratar de refração, até pela baixa previsibilidade, pelas outras opções que a gente tem, como laser e lentes fásicas, mas ele tem um efeito refrativo que a gente precisa entender e usar ao nosso favor. Vou trazer rapidamente, né? Então, o efeito clínico a gente tem que pensar em qualquer anel, que claro que dependendo do comprimento de arco e da espessura vai ser mais ou menos, vai agir um pouco diferente, mas basicamente um efeito de um anel, um segmento de 160, que é o mais utilizado, né, chamado aí meio de coringa, a gente vai ter, né, um aplanamento do eixo, ou seja, correção do astigmatismo, aberração de baixa ordem, no eixo perpendicular ao centro do anel. A gente vai ter um aplanamento de toda essa região, né, central ali ao anel, nesse hemisfério, e se eu colocar um segmento só de anel, eu vou ter um encurvamento da região oposta. Tá? Então, praticamente, esse segmento faz ele age dessa maneira. E, claro, esse aplanamento central, ele vai corrigir um pouco de miopia, vai tratar um pouco a parte esférica, vai aplanar, né, a região central também. Então, se eu olhar como um efeito do mapa diferencial entre o pré e o pós, eu consigo ver perfeitamente o efeito que aquele anel teve. Se eu for usar segmentos diferentes, eu vou mudar um pouco a maneira com que ele vai agir na córnea. Mas, de uma forma geral, todos os anéis vão seguir mais ou menos esse efeito, mais ou menos. Tá? Então, aqui numa correção de coma, eu não vou entrar né, no mérito aqui desse caso em especial, mas só mostrando que a gente corrige a simetria e corrige cilindro, né? E nesses casos que a gente tem o eixo ali do coma batendo com o eixo mais plano da refração, né, do astigmatismo, a gente tem uma correção, em geral, ideal. Mas porque tem uma certa desconfiança ainda com o procedimento, então um dos maiores motivos é que a gente, né, em geral, não sabe direito como age e às vezes não conversa muito com o paciente. Então, tem que examinar direitinho para avaliar essa indicação, né? Tem que ver o padrão topográfico, comorbidades, ametropia, adequar expectativas, ver riscos e possíveis reações adversas. Então, você tem que pegar isso como um todo, não olhar só vou olhar a topografia e aquilo vai sair todo o meu plano. Não, você tem que olhar todo o quadro. Tem que entender o que é a visão satisfatória corrigida, que é o foco principal ali do anel. Então, lembrar que ela isolada não é o melhor parâmetro, tem que cuidar muito com a anisometropia no pós,
né? Muitas vezes você não deve focar na correção da miópica, então, poxa, nesse caso eu quero corrigir mais o cilindro e a aberração de alta ordem. Eu não vou usar segmentos muito espessos e que aplanem muito o centro, eu vou usar segmentos menores para corrigir aquele cilindro, né? Então, um exemplo lá, ó, você pegou um paciente que tinha nesse olho -3 com -2,5, chegava a 20/30. Poxa, fiz todo o planejamento, né, não me preocupei exatamente em tentar reduzir ao máximo todo esse grau desse paciente e deixei ele mais 0,75, 20/20. Se eu não olhar que o outro olho era -4 e já era 20/20, vai continuar -4, eu vou ter um paciente insatisfeito com 20/20 de visão corrigida. Então, você tem que olhar o caso como um todo. Tem que falar sobre expectativas, né? E tem que falar porque é um ponto realmente bastante relevante de pacientes, um número de pacientes bastante relevante que não atinge esse resultado que você espera, porque tem uma variabilidade. Tem uma taxa de satisfação ao redor de 80% a 85%, então ela é abaixo de uma refrativa, né? E 1 a 2 a cada 10 que não vão ter aquele resultado que você espera. Então, você precisa conversar com ele, que às vezes você vai hipocorrigir, o resultado esperado do anel até um pouco de hipocorreção, você geralmente não quer hipercorrigir ele, né? E ele tem que estar ciente de que ele não está fazendo uma refrativa para miopia. Então, entender sobre os mecanismos, né, sobre a zona ótica, espessura e comprimento de arco, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, né? A teoria base aqui, acho que, né, todo mundo já está mais familiarizado, mas para corrigir miopia, né, ou a gente remove tecido do centro como o excimer, ou adiciona o tecido na periferia e é um procedimento aditivo. A hipermetropia seria o contrário, né? Quanto mais, e além disso, quanto menor a zona ótica, maior esse efeito sobre esse aplanamento da córnea. A gente segue essas duas regras aqui, né, de diâmetro, chamada regra de Blavatskaya, que quanto menor o diâmetro, maior a correção, e de espessura do segmento, que quanto maior a espessura, maior a correção, né, a regra de Barraquer. Não é tão simples assim, apesar da gente usualmente simplificar nessas duas regras, né, a gente tem um efeito torsional que é difícil de medir e não descrito, também chamado de efeito ponta do anel, e que eu considero que boa parte do efeito do astigmatismo ele tem a ver com esse efeito de torção do segmento, né? Você não coloca, a córnea não é plana, então quando você coloca um segmento de anel que é rígido e tem um plano só sobre um domo, né, uma superfície esférica, a gente vai ter um efeito de tensão das pontas para cima que a gente acha que infere mais no astigmatismo, né? Você pode ver que quando a gente olha no OCT, eu vejo que todo o segmento de anel tem essa torção, né, esse movimento. Tem alguns trabalhos mostrando isso com OCT e tudo. Bem, mas basicamente, né, em geral, no planejamento, nós vamos colocar, né, com as pontas abertas ao longo do meridiano mais curvo para corrigir esse cilindro, esse é o base. Outros efeitos, né, profundidade também não é muito comentado. Se eu colocar um segmento muito profundo na córnea, eu faço menos efeito na face anterior dela. Se eu coloco um segmento mais superficial, eu faço mais efeito, e é claro que eu tenho alguns limites, até por conta de extrusão, afinamento, né? Então, esse planejamento de profundidade acaba sendo importante também. A gente tem hoje, na verdade, de combinações de segmentos, aqui eu coloquei alguns só, não tenho, né, nenhum interesse com nenhum fabricante em relação à zona ótica de 5, assimétrica, zona ótica de 6, né? Vocês sabem que existem mais de 1000 variações de diferentes tipos de segmento, e a gente ainda falta, né, um nomograma para realmente mais adequado, que leve em conta todos esses fatores, né? Inteligência artificial, Big Data, tem muita coisa aí que deve chegar para ajudar a gente, porque tem muitas abordagens possíveis. Então, você deve estabelecer, quando você olhar para o teu caso, o que eu quero corrigir nesse caso. Eu quero aplanar mais o centro, eu quero corrigir a simetria, que é o coma, eu quero corrigir astigmatismo, né? Eu quero corrigir a asfericidade, e com isso você vai conseguir definir a tua abordagem. Então, os efeitos de cada comprimento de arco, né? O efeito que cada comprimento de arco tem é diferente nesses 3 parâmetros que a gente colocou. Né, os segmentos menorzinhos acabam corrigindo mais cilindro e aplanando menos, os segmentos maiores vão ter um aplanamento maior, uma correção maior de asfericidade. Basicamente, né, os segmentos de 300, se sabe um pouco menos sobre o efeito sobre coma e astigmatismo, mas entende-se que eles têm também um efeito moderado sobre essas duas
correções. É claro que esse efeito depende da biomecânica, os resultados variam, né? A espessura também é outro fator, de 150 a 300, o 350 a gente praticamente não usa, com segmentos espessos tendo mais efeito. Então, se você quer corrigir uma aberração no hemisfério, né, no coma, você vai colocar um segmento próximo de 180 graus, você vai corrigir mais o coma. Se eu quero corrigir uma aberração que é um quadrante, eu vou colocar segmentos de 90 graus, eu vou corrigir o quadrante. Se eu quero, né, tanto o defocus da miopia como a aberração esférica maior, eu vou colocar segmentos maiores que vão aplanar todo o centro. Isso a gente vê muito, né, na prática quando eu olho os mapas diferenciais. Aquele que eu mostrei para vocês era de um segmento de 160, mas eu estou mostrando outros mapas diferenciais de outros segmentos, e só olhando para o diferencial você sabe o segmento que você colocou, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 segmentos pequenininhos de 120, eu tenho essa correção dessa miopia central. Aqui, um segmento de 210, eu tenho o aplanamento de todo esse hemisfério, correção de coma, aplanamento maior do que eu com o segmento de 160. E menos correção cilíndrica, né? E os segmentos de 320 com um aplanamento mais distribuído, né, maior, em torno ali de 8 dioptrias. Quanto maior zona ótica, mais efeito. Quanto maior zona ótica, eu também, isso às vezes não é muito, então maior zona ótica, menor efeito, né, os de 6. Quanto maior zona ótica, eu corrijo mais astigmatismo do que assimetria, isso é um efeito pouco falado também. Zonas óticas menores, maior aplanamento central. Claro, cada segmento ainda tem o seu parâmetro do laser, cuidar que não é só o diâmetro, os segmentos têm tamanhos diferentes deixa eu até colocar aqui, ó, de base, tá? O S6 tem 0,8 de base, o S5 tem 0,6. Se você simplesmente só aumenta o diâmetro, ele pode não entrar no túnel, né? Então, ficar bem atento com isso. E aqui mostrando só a diferença entre os segmentos de 5 e de 6. Veja que o de 5 eu tenho aplanamento maior na área central, com menos correção cilíndrica. O de 6, quase que a ceratometria média é a mesma, eu só corrigindo quase cilindro e deixando encurvar essa região aqui. Vou mostrar, falar rapidamente sobre os nomogramas, sei que eu devo estar, né, no limite quase aí do meu tempo. Então, assim, eles tiveram avanços significativos, né? Dão um grande auxílio. Acho que é importante no começo você ver mais de um nomograma, né? Os diferentes fabricantes têm focos diferentes, então o Kera-Ring foca no padrão topográfico, com a classificação do Alfonso. O de Ferrara foca mais na esfericidade, na posição do cone, com base numa análise da face posterior. E o ideal é que você entenda tudo que os nomogramas estão dizendo, entenda o teu caso e ir um pouco além e personalizar o teu caso. Então, aqui a classificação de Fernandes Vega, que o Kera-Ring usa, então é baseado nisso, na face posterior e nessa posição e na esfericidade, e só trazendo mais um caso aqui, mostrando que você tem que entender bem o que você quer corrigir. Se eu olhar os dados ceratométricos desse paciente, eu vou achar, poxa, 45, é um dado pequeno, né? Esse paciente nesse olho está menos 5,25 com menos 2,25, um cilindro que é praticamente do coma, e o outro olho ele é plano, 20/20. O sincado do outro olho é 41. Poxa, eu preciso aplanar um monte, eu preciso corrigir coma. Como que eu vou fazer isso? Vou usar um segmento de 210, que é maior, né? Pessoal, se precisarem me interromper aqui, eu só vou mostrar 1 ou 2 casos a mais. Podem me interromper, a gente segue depois, tá? Vou colocar alguns outros casos que eu julgo interessantes. Então, não usa só para ceratocone, né? Vou mostrar esse caso do paciente pós-transplante. Então, esse paciente de 60 anos, poxa, bem complicado o quadro dele, autohipermétrope AO, com ambliopia num dos olhos pela autohipermetropia, usava lente no olho único dele, era mais 7, né? Uso intenso de lente gelatinosa, chegou para mim com uma úlcera perfurada central, né, em setembro de 2018. Fizemos um tectônico, uma córnea tectônica, evoluiu com bolhosa, né? Fizemos um RTX 3 meses depois, então já 2 transplantes, ficou residual com 8 de astigmatismo. Esse era o padrão dele, tanto refracional como topograficamente, ao redor de 8. Que opções eu tenho? Eu sei que ele estava ainda autohipermétrope de novo, né? A gente optou por tentar evitar uma lente tórica em paciente pós-transplante, pela modificação que a gente tem ao longo do tempo, ainda mais de um alto astigmatismo desse, e usar anel. Como esse era um transplante tectônico com zona ótica grande, eu pude usar um S6, que corrige mais cilindro e aplana menos o centro, já que ele já era hipermétrope, eu não quero aplanar mais. Eu optei por segmentos de comprimento menor, mas não o de 90, não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, topograficamente a gente reduziu para em torno de 3, ele estava pegando a topografia,
ele estava aceitando 1,5 com 20/25, só que com mais 10, a gente daí fez uma FA com uma lente esférica, né? E ele está com 1,5 de cilindro residual, 20/20 está super bem. Então, né, a gente, claro, que entende que não é uma previsibilidade de deixar o paciente zero, né, mas esse paciente, ao meu ver, pós-transplante, está muito melhor dessa situação do que colocado uma tórica de alto grau. Aqui uma foto do pós-transplante dele com os anéis. Um outro caso, paciente mais velho, né, muitos pegam um paciente com cone que teve a vida inteira, esse era o olho pior, ele veio com um óculos de 6,75 de cilindro, chegava a 20/100 com essa correção, mas tinha uma catarata grande, então a gente não sabia muito mais dados de como era a visão. Falou, esse meu olho sempre foi pior, o ceratocone foi pior. E aí, poxa, fazemos só a catarata, na refração, na topografia ele tinha 3,5, vamos colocar uma lente tórica nisso aí, ele usava 6,75. Não, vamos fazer um anel, regularizar a córnea antes e fazer a faco depois. É claro que a gente precisa conversar, explicar bem para o paciente, que vai demorar um pouquinho mais. Então, aqui o que eu quero? Corrigir cilindro, que topograficamente tinha ao redor de 3,5 para 4, mas corrigir muito coma, simetria, melhorar a qualidade que não era boa. Então, usamos segmento 160, de 300, o máximo em termos de espessura, com aplanamento. Aqui não é um pós-transplante, ele vai ser estável depois, sobrou 2 e pouquinho de astigmatismo, usamos uma lente tórica T4 e está ali o segmento de anel, né, com uma qualidade que o paciente, né, referiu que nunca tinha tido uma qualidade tão boa. Então, assim, vale a pena você explorar outros usos do anel e não aquele uso clássico só do paciente ceratocone. Ele pode te ajudar em outras situações. Então, para finalizar, né, realmente o exame completo é muito importante, paciente bem orientado, com expectativas realistas e realizar bem o planejamento, entender bem o que está acontecendo. Agradeço, né, tenho meu contato ali, tá no meu e-mail, do Instagram, está divulgando algumas coisinhas também. Muito obrigado. Excelente, Dr. Glauco. Eu gostaria de agradecer aí de novo, porque eu já tinha assistido essas aulas outras vezes e realmente, apesar de ficar um pouco corrido mesmo nesse pequeno tempo, o senhor conseguiu novamente atingir aí a excelência, né, na aula. Parabéns. Obrigado, Felipe. Eu vou pedir para o pessoal anotar as dúvidas aí, tá bom? Quem quiser adiantar alguma coisa, pode mandar no chat. Claro. Taguchi, posso fazer um comentário? Claro, doutora Marta, por favor. Glauco, bom dia a todos, né? Glauco, sempre é muito bom te ouvir, realmente as aulas do Glauco são ótimas. E você o Intax, que foi o artigo, né, que foi apresentado, que na verdade é bem diferente daquilo que a gente faz no dia a dia, que é indicar o anel para ceratocone, né? O Intax a gente sabe que não faz o efeito, mas assim, você teve alguma indicação, alguma experiência do Intax para miopia? Eu não tive, eu não usava na época que ele era utilizado, e eu realmente de implante eu acompanhei alguns nos Estados Unidos, que eles implantavam o Intax lá, mas assim, no Brasil eu particularmente nunca implantei o Intax, né? Mas o que a gente via de resultado lá é que era um efeito realmente bem menor. Quando usa os dois segmentos, é praticamente um efeito de aplanar um pouco a córnea, como se fosse um tratamento miópico, da maioria das vezes que eles fazem. Usam dois segmentos simétricos, aplanam um pouquinho, claro, reduz um pouco a esfericidade, melhora um pouquinho a qualidade, mas meio que isso, né? Você não usava muito para modular os outros fatores que a gente queria, como, poxa, esse eu preciso aplanar mais, esse é mais cilindro, né? Era realmente um tratamento bem básico de tentar aplanar um pouco uma córnea irregular. Certo. E em relação aos segmentos que a gente mais usa, né, que era Ring e Ferrara, eles têm 140 e 160. Você faz alguma distinção em relação a isso? Porque assim, o nosso raciocínio sempre é em relação ao que eu quero corrigir, né? Você faz alguma diferença colocando 160 ou 140 quando você... Porque praticamente eles fazem o mesmo efeito, né? Você chega nessa filula de detalhe... Como é que... É claro que eu acho que a variabilidade entre cada caso pode fazer um 160 corrigir mais cilindro do que um 140 em determinado paciente e o outro ser o inverso, mas assim,
A tendência é que um segmento Exato. de 140 corrige um pouquinho mais de cilindro e corrige um pouquinho menos de assimetria e de aplanamento, né? Então, tanto que o de 140 é o da Ferrara, né? Ele foi muito sugerido para utilizar quando tem um padrão de alto cilindro com uma pelúcida, né? E justamente para corrigir um pouco mais de cilindro. E, de novo, tem outros fatores aí, mas eu acho que a ideia é ter uma opção a mais. Poxa, se eu quero corrigir um pouco mais de cilindro, não quero aplanar tanto, não tenho tanta assimetria, talvez eu possa ir no 140 e não no 160. Tanto que a gente tem o Perfeito. 150 também, né? Só voltando. Também, pois é. O E aí, S6 da Cara Ring, ele é 150, ele fica no meio, tanto que é o que eu utilizei naquele paciente pós-transplante. Eu usei o 150 ali, não o 160. certo, e aí vai, N possibilidades. Obrigada, Glauco. A gente conversaria aqui a manhã inteira, mas vamos deixar seguir a reunião. Não, tranquilo, vou estar aí até o final, aí a tchau. gente discute depois. Abraço, tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos adiante. Eu gostaria de chamar, então, a doutora Rosângela Simoncelli, novamente agradecendo a participação. A doutora Rosângela aí tem uma ampla experiência orientadora na parte de cirurgia refrativa, implante de anel aí em diferentes serviços. Eu gostaria, então, de chamá-la aqui a compartilhar a sua tela, vai apresentar uma aula para a gente sobre complicações em anel intraestromal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre complicação em anel intraestromal. Vocês estou conseguindo compartilhar a tela com vocês? Ainda não. Não? Aqui não apareceu. Nós estamos vendo a sua. Estamos muito então felizes de ver o seu rosto, mas a tela ainda não. Vamos lá. E agora? Vamos ver. Aqui ele pede. Vamos ver. Aí. Agora sim? Agora sim. Então vamos lá. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre complicação de anel intraestromal. Eu vou tentar abordar entre o intraoperatório e o pós-operatório que a gente pode encontrar, né? E mais uma das complicações que eu acho importante a gente falar é em relação à expectativa do paciente em relação à visão. Quem passa essa expectativa é o médico. Então, eu acho que mais importante é orientar o cirurgião, o que vai operar esse paciente, porque é ele que fala com o paciente, é ele que vai avisar sobre o que esperar de resultado. Então, quando ele é um cirurgião de refrativa, ele fica angustiado, porque ele fica achando que ele vai ter 20/20 de visão num pós-operatório. Então, assim, você passa para o paciente aquilo que você realmente está acreditando, e essa expectativa, às vezes, do paciente de achar que vai ficar sem óculos, que vai ficar sem lente de contato, que vai ficar curado do ceratocone, às vezes pode ser uma complicação num pós-operatório. Então, assim, passar para isso, esclarecer os objetivos da cirurgia, falar que tem algumas limitações, que o objetivo é melhorar a asfericidade, quer dizer, melhorar a qualidade de visão desse paciente, possibilitar, eventualmente, uma melhor adaptação a uns óculos ou uma lente de contato com maior conforto e controlar esse ceratocone. Tá? Então, tem as limitações, existe também a possibilidade de reversibilidade nessa cirurgia. Eu acho que tem que ser dito, porque tem alguns pacientes que já chegam com ceratocone, às vezes, pequeno, falando em transplante de córnea, porque às vezes já tem até um transplante no outro, está pensando num transplante, às vezes, no outro olho que tem um ceratocone menor, explicar que existe a possibilidade de reversibilidade diferente de um transplante e que, eventualmente, você pode chegar num transplante mesmo tendo feito um anel, e isso não é insucesso. Isso, às vezes, é um caminho que você segue para chegar, às vezes, até com uma idade mais avançada, ou, às vezes, um paciente, uma criança, que você quer segurar um pouquinho mais, chegar ao momento de um transplante. Bom, e nas complicações intraoperatórias, como é feita uma cirurgia com anestesia tópica, né, com um paciente acordado, e às vezes até o paciente ajuda na cirurgia, tem pacientes que não têm condição, que paciente mais agitado, às vezes uma criança, uma síndrome de Down, que você tem a possibilidade de sedar. O cuidado é que, se você vai fazer uma sedação, lembrar de primeiro fazer a marcação
dessa cirurgia com o paciente acordado, quer dizer, pelo menos a marcação do eixo visual desse paciente, ou na lâmpada de fenda, ou no próprio microscópio, enquanto o paciente ainda está acordado, para que você realmente posicione bem esse anel. Então, vamos mostrar um pouquinho de cada uma dessas complicações intraoperatórias. A anatomia a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente com o uso do fento, órbita muito funda, olho muito pequeno, você pode ter dificuldade de colocar o fento nesse olho desse paciente. Às vezes tem necessidade de tirar o bléfaro, mas tem que avisar o paciente, olha, sua órbita é funda, talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, acho que nunca deixei de fazer uma cirurgia por causa da órbita funda. Dá mais trabalho, mas às vezes a gente não consegue. Já fiz sem bléfaro porque não cabia tudo ali dentro do olho do paciente, mas nunca precisei fazer cantotomia. Bom, a marcação. Na hora que você vai encostar o marcador no olho do paciente, tem que avisar, porque ele reage. A hora que você chega perto, ele reage, ele fecha o olho, aí você marca errado, e aí fica aquela coisa toda borrada, porque depois que marcou, é difícil você limpar isso aí que você fez. Então, marca de novo, observa, certifica onde que está a marcação correta para que você faça o seu túnel na posição adequada. Então, não é uma complicação grave, mas é desconfortável você ver esse monte de marcação ali no olho. Outro momento também que é na hora da incisão. A técnica manual, principalmente na incisão superior, é aquilo que eu falei, o paciente reage. A hora que você vai encostar o bisturi, ele aperta o olho. Ele aperta, tem o fenômeno de Bell, e já aconteceu do bisturi correr para a área pupilar, isso pode acontecer. A área central da córnea ela é mais fina, então corre o risco, inclusive, de uma perfuração. Então, testa antes. Segura o olho do paciente, avisa que ele vai ter um pouco de desconforto, que ele tem que manter os 2 olhos abertos nessa hora, para que você tenha essa cirurgia sem nenhuma intercorrência. A microperfuração, ela geralmente ocorre na incisão, na hora que você vai fazer a incisão. Esse aqui você está marcando a área central, um passo a passo. Foi feita a marcação para fazer o fento, a tunelização com fento, e aí ele não faz a incisão. Essa incisão ficou superficial, foi tentar aprofundar um pouquinho mais, uma microperfuração. Perfuração pequena, onde a câmara anterior está mantida, dá para você continuar. Você volta um pouquinho, põe numa profundidade que é adequada, e se encontrar o túnel, ótimo. Se não encontrar, que é o ideal, é fazer um pouquinho mais superficial, tunelizar, mas não deixar chegar na perfuração, porque senão você coloca o anel e ele corre, porque entra o moracoso no túnel, ele corre e ele acaba indo para a câmara anterior. Então, esse é o cuidado que tem quando tem uma microperfuração, de tunelizar e não chegar na área perfurada. O fento falha, ele falhava mais. Agora a gente tem um controle melhor do fento segundo, então é possível hoje você fazer uma cirurgia com bastante tranquilidade, mas você tem que estar preparado para chegar lá, o túnel não ficou adequado, a incisão não chegou, não abriu e você não consegue encontrar o túnel. Então o cirurgião tem que estar preparado para fazer a técnica manual, ele tem que ter o material ali disponível para isso, para não abortar uma cirurgia por causa disso. Então, aqui foi feita a incisão e você percebe, começou a ter dificuldade, não está progredindo, ou não está no túnel, ou tem alguma coisa que está segurando alguma brida aqui. Então, tuneliza, nesse caso, eu retunelizei com o próprio anel, mas o ideal é você tira o anel, tuneliza e coloca o anel de novo. Às vezes a gente não tira porque sabe aonde que está a brida e é mais tranquilo, mas o ideal é tirar, retunelizar e colocar o anel novamente. Bom, e no pós-operatório, que é o que a gente às vezes lida com o paciente dentro do consultório, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas complicações que a gente pode ter. Uma que era muito frequente, e a gente ainda tem esses pacientes, porque a gente já faz anel desde 98, então esses pacientes aparecem, e é esse depósito branco que aparece na face interna do anel. Isso assusta o paciente, às vezes assusta até alguns médicos, que às vezes ligam, olha, o anel está todo branco na parte interna, isso é uma infecção, isso é uma epitelização. Não, isso, algumas córneas que apareceram com isso, que foram para transplante, a gente mandou analisar,
e veio como cristais, depósito de cristais de colesterol nessa parte interna. Não sei se pelo manuseio da espátula, que era um pouco mais agressivo naquele começo, a gente não tem visto isso com fento, talvez não sei se a gente não tem o tempo de segmento desses pacientes com o fento que a gente tem do anel manual, mas a impressão que dá é que a gente não vai ter esse tipo de complicação com o fento. Aqui só para ilustrar, porque para lembrar que o anel ele tem uma posição a ser colocada nos olhos, né? Ele tem uma base e essa base fica voltada para a face do endotélio da córnea, por um motivo o triângulo acaba com os raios, você tem um menor ofuscamento, menor brilho, mas esse caso, olhando, não tinha queixa, um paciente assintomático, mas na observação na lâmpada de fenda, a gente observa que o arco superior está invertido, a base está para cima. Sem queixa nenhuma, paciente tranquilo, é o arco superior, talvez fosse o inferior, desse algum desconforto. Então, só uma observação, porque a foto ficou bonita, eu falei, vale a pena lembrar, na hora que você está pondo o anel, principalmente o anel de 150, a gente tem dificuldade para saber qual é a base, qual é o ápice. Então, presta atenção, é um detalhe pequeno, mas importante de você observar na hora de inserir o anel, que a base é voltada para baixo, sempre. Bom, e o anel quebrado? Ele pode ter quebrado na hora de colocar esse anel, mas eu já vi 2 anéis quebrados que não estavam, que apareceram depois. Essa paciente tinha história de um trauma, um acidente de carro, e depois desse acidente ela refere uma piora da visão. Ela tem um acompanhamento semestral que ela fazia, era um anel já há mais de 10 anos, esse anel já estava com essa paciente, ela vinha bem, depois desse acidente ela falou que piorou. Então, isso aqui acaba funcionando como uma báscula, ele tem um movimento e ele acabou piorando a topografia nessa região, e ela tinha uma área de vazamento também para essa região. Olhando esse anel, você vê que ele tem uma pequena fratura aqui na argola, e além dessa fratura aqui no corpo. Tirar esse anel para colocar um outro não é tão simples. É um anel que está há mais de 10 anos, provavelmente vai quebrar, a hora que você vai puxar, ele vai quebrar aqui nessa argolinha, você vai tirar essa parte, ainda vai sobrar esse restante aqui. Então, assim, a solução para esse caso, como é um anel de 5 milímetros, mas ele está posicionado quase a 6, né? Ele estava mais longe do que o normal, foi colocar um outro arco na frente, bloqueando esse efeito e com um excelente resultado e ainda prolongando um pouquinho para aquela área onde ele tinha um vazamento. Desculpa eu não ter colocado a topografia desse paciente, agora que eu vi que tinha discussões de caso, teria sido interessante. Mas às vezes é uma solução que a gente tem. Tirar é uma solução, mas às vezes o estrago também é maior e essa solução foi mais simples nesse caso. Cada caso é um caso, a gente tem que estudar. Bom, o plug epitelial, assim, eu sempre falo para o paciente, anel não dói, não é para ter desconforto, não é para lembrar que tem olho. Se ficar lembrando que o olho está incomodando, está arranhando, tem algum desconforto, tem que procurar o oftalmologista, porque alguma coisa pode acontecer. Então, assim, isso a gente vê muito na RK, né? Esse plug de incisão, o paciente vem com algum desconforto, então você olha a incisão onde foi colocado o anel, às vezes um manuseio excessivo, a incisão abre um pouquinho, entra o epitélio e às vezes o paciente coça, mexe o olho, aquele epitélio abre e tem dor e tem desconforto. Aqui, como não tem epitélio caminhando por dentro do túnel, ele é só um plug epitelial, a simples remoção com colírio anestésico, com a ponta da agulha de insulina, a remoção desse plug epitelial e uma lente terapêutica resolveu a situação desse paciente. Mas tem casos que você precisa dar um pontinho ou até uma cola biológica, às vezes pode ajudar a fechar, mas remover se ele está tendo desconforto. A argolinha quebra. Né? A argolinha quebra e às vezes no pós-operatório você encontra a argolinha ali no meio do túnel, porque você empurrou a argolinha mais do que o anel. Se ela está lá dentro, está quietinha, não tem problema nenhum. Mas nesse caso ela estava saindo pela incisão no dia seguinte da cirurgia. Provavelmente ela quebrou fora, tem um pouquinho de edema, não foi observado no momento, mas estava saindo, então foi tirar na lâmpada de fenda e resolveu esse problema, está cheio de anel sem a ponta. Né? E quando o anel migra? Né? Às vezes você chega lá no dia seguinte ou uma semana depois, você olha, o anel estava bonitinho, ele correu para a incisão. Quando ele atravessa a incisão, ele funciona como uma RK. Ele atravessa e trava.
Então, tem que olhar se isso está corando, se não está entrando fluoresceína por essa incisão, porque se tiver aberto, tem que reposicionar. Eu não lembro se eu reposicionei ou não, né, esse paciente. Mas se você resolver não reposicionar, porque está bem, o paciente não tem dor, não entra fluoresceína, você percebe que ali está calmo, é uma área, é um paciente que não coça o olho, tem que avisar. O teu anel migrou, ele caminhou para próximo da incisão, qualquer desconforto tem que vir, porque às vezes tem que retirar esse anel ou reposicionar. Às vezes demorar a fazer isso, pode acontecer de entrar epitélio por essa incisão, e aí você fica com medo. A hora que você olha, você não sabe se isso é epitélio, se isso é infecção. Então, isso aqui fica, abre, fecha, o epitélio vai entrando, vai caminhando pelo túnel, aqui não está passando? Na microscopia confocal, a gente consegue ver o epitélio na incisão e ele migrando para dentro do túnel, aqui já na ponta do anel. Isso é epitélio já morto, né? Que ele tem esse brilho, né? Então, você vê que é um epitélio que já está em degradação. Então, a solução aqui é retirar esse anel. Não tem jeito. Você tem que tirar, junto com ele, você tira todo esse epitélio. Não aconselho a recolocar, se tem epitelização ali dentro do túnel, a colocar no mesmo lugar, porque ele vai acabar escorregando e saindo. Num segundo tempo, você vai lá e implanta um anel, faz um outro túnel, outra, pode até mudar a incisão de lugar e coloca o anel numa outra posição. Bom, essa paciente também já é uma paciente com muitos anos de anel, um anel bem profundo, feito manual. A gente, muitas vezes a gente olhava no anel manual, estava em cima da DCM, né? E estava quieto, tranquilo. Só que era uma coçadora de olho e ela apareceu com edema, um edema nessa região aqui da córnea e observando, você olha uma perfuração aqui endotelial, uma microperfuração endotelial que está causando aqui esse edema. Então, tem que tirar esse anel. A remoção tem um edema grande aqui no pós-operatório, mas você precisou, inclusive, dar um ponto, porque tinha um Seidel que vinha pelo túnel. Essa paciente melhorou desse edema e funcionou quase como uma hidrópsia. Ela diminuiu bem, aplanou bem esse cone e nem precisou mais implantar. Ela ficou até feliz com esse resultado. Anel superficial é fácil de ver, principalmente o anel manual, a gente via muito, a gente falava, anel sai, anel sai. Anel sai porque a gente colocava anel muito espesso, né? Anel de 300, 350, 400, a gente colocava 50%, 60% de profundidade de forma manual, então ele não ficava homogêneo, então a ponta do anel às vezes acabava ficando mais superficial, e o corpo, paciente com lente de contato, às vezes o corpo aparecia corando, mas o paciente estava bem, a gente ia segurando porque estava bom, e aí quando você via o anel acabava saindo e chegava o paciente com a ponta ali, às vezes, do anel para fora ou o corpo para fora. Então, anel está superficial, está corando, percebe que tem pouca coisa segurando aquele anel, não adianta ficar... É melhor tirar logo enquanto você tem estroma inteiro, porque você pode tirar e depois programar no segundo tempo uma cirurgia com mais segurança, numa profundidade melhor. Anel superficial é uma das causas, e a anel na incisão, de infecção, porque é uma porta aberta que você tem. Então, o fator de risco, tem RK, é um fator de risco. Tem blefarite, eu até acho que a blefarite é um fator de risco quando você tem uma porta aberta. Né? Quando você tem um epitélio íntegro, a blefarite nem sempre é um fator tão grande. Mas se você tem uma blefarite associada a um epitélio aberto, então você tem um risco maior de infecção. É grave, observou uma infecção, o diagnóstico e o tratamento tem que ser precoce, se possível coletar o material e observa, em 24 horas esse paciente não melhorou, eu acho que tem que tirar o anel. Tirando o anel, você consegue resolver muito mais fácil isso, porque o anel é um corpo estranho que está ali dentro e junto com alguma bactéria, você vai ter mais dificuldade para resolver. Não melhorou em 24 horas, eu acho que tem que tirar o anel, porque o anel você pode tirar, preservando o estroma desse paciente, você ainda consegue, às vezes, recolocar o anel se ele estava bem com ele. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é, assim, epitélio, paciente no primeiro pós-operatório, cirurgia lisa, tranquila, sem nenhum problema, a visão ruim, o epitélio na parte central todo ruim, aqui a fluoresceína desse paciente, não teve nenhuma intercorrência. Por que esse paciente está assim? Era um paciente que estava para mudar do país, extremamente estressado, queria resolver tudo da vida dele naquelas 2 semanas,
com a mala pronta para ir embora, para deixar o país e nunca mais voltar. E no primeiro pós-operatório já desse jeito, e não melhorava. E aí, conversando com o paciente, ele falou que ele estava tão estressado que ele estava até com herpes no nariz, que já tinha aparecido, que sempre ele tinha e que tinha aparecido. Então, assim, o herpes, ele aparece, a gente tem até vários casos, não só no anel, mas na cirurgia refrativa, que a gente observa no pós-operatório. Então, assim, o tratamento com antiviral, acabou indo viajar ainda, tomando antiviral nos 15 dias, nunca mais vi esse paciente, encaminhei para o médico na região. Mas, assim, lembrar que a profilaxia para o herpes ela é importante ser feita e tem que pensar que é uma lesão que pode acontecer. Eu acho que era o que eu tinha para falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Vamos ver como eu faço para voltar. Rosângela, muito obrigado. Agradeço novamente a participação. E agora vamos para a nossa parte de discussão. Pessoal, então, vai ser uma dinâmica um pouco diferente, prestem atenção. Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma apresentação, os nossos fellows vão apresentar 4 casos, tá? Para a gente ter uma ideia do que serão os casos que a gente vai discutir mais para frente, tá bom? Na sequência, a gente vai dividir a sala em 2 grupos, tá bom? Um vai ficar com a doutora Rosângela, o outro grupo vai ficar com o doutor Glauco. E, nesse tempo, a gente vai programar os anéis de maneira independente. Depois a gente junta de novo e amarra a discussão, comparando as programações. E aí é o momento para elaborar um pouco mais o raciocínio, tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, vai ser uma passada mais rápida, para a gente ter a programação dos 2 grupos, e, na sequência, a gente junta para discutir com mais calma. Combinado? Essa primeira apresentação, quem vai fazer para a gente é o Gabriel, que também já está compartilhando a tela. Gabriel, vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Então, sou o Gabriel, sou fellow do setor de ótica cirúrgica aqui na Escola Paulista. Como o Taguchi falou, então, nesse primeiro momento, nós vamos apresentar 4 casos, tá? Que depois vão ser escolhidos anéis em separados. Então, começando, o primeiro caso clínico seria essa paciente feminina de 39 anos, com ceratocone e intolerância à lente de contato. Veio encaminhada para o nosso setor para avaliar o implante de anel intraestromal. A acuidade visual sem correção era de 20/200 em ambos os olhos. No olho direito, ela tinha uma refração dinâmica de menos 2,5, com menos 4,25 a 45 graus. E no olho esquerdo, menos 3, com menos 13,5 a 120. A visão chegava a 20/60 no olho direito e 20/40 no olho esquerdo. O olho direito, então, esse é o olho que vai ser planejado o anel, tá? Tinha esse ceratocone em forma de nipple, com uma ceratometria de 51,9, 59,7, essas felicidades de menos 2,14 e uma paquimetria no ponto mais fino de 447 e o K máximo de 67,2. O olho esquerdo foi o olho que daí foi deixado para o implante num segundo momento, tinha esse padrão de bow tie. Então, a conduta do setor vai ser avaliar o implante de anel no olho direito. O segundo caso, então, é uma paciente de 32 anos, ceratocone há 7 anos. No olho direito já tinha feito um TX há 5 anos atrás. E a gente pode ver que o olho direito é o olho que tem a melhor visão, tá? Com refração chega a 20/40. E no olho esquerdo, que é o olho que não fez nenhum procedimento ainda, chega com a refração de menos 6,5, menos 8 a 150, chegava a 20, 125. O olho direito, então, esse é o olho que já fez o TX, tem esse astigmatismo regular, com assimetria, tá? Mas, como disse, era o olho de melhor visão dela, que chegava a 20/40. E o olho esquerdo é o olho que vai ser discutido o implante de anel, tá? Tem esse ceratocone em forma de patinho ou snowman, tá? Uma ceratometria ali de 47,7 por 54,7, com um K máximo de 61,7 e o ponto mais fino de 443 micras. Conduta, como foi dito, então, é o implante de anel no olho esquerdo.
terceiro caso é um paciente masculino de 46 anos, já fez crosslink no olho esquerdo, apesar de ter alguma dificuldade de usar lente de contato nesse olho esquerdo, ele ainda consegue. A refração dinâmica dele, então, do olho direito é de menos 13,25 com menos 1,25 a 140, que chega a visão de 20/40 parcial, e no olho esquerdo de menos 11 com menos 1,5 a 100 graus. Esse olho esquerdo ele ainda conseguia usar a lente com o piggyback, chegava a 20/25. Por ele ter, então, essa visão um pouco pior no olho direito, foi o olho que foi escolhido fazer o implante de anel no olho direito num primeiro momento. Nesse olho, então, apresenta-se ceratocone em forma de pato, tá? Ceratometria de 47,4 por 50,4, com K máximo de 51,7, e no ponto mais fino, de 444 micras. O olho esquerdo tem esse ceratocone mais inferiorizado, mas também foi deixado para um segundo momento para discutir o implante de anel. E o último, a conduta, então, o anel no olho direito. E o último caso é um paciente de 24 anos, com ceratocone há 4 anos, já fez crosslink nos 2 olhos, no olho direito há 3 para 4 anos, no olho esquerdo há 2 anos, que também foi encaminhado para avaliar implante de anel intraestromal. O olho a visão sem correção, então, era 20/200 em ambos os olhos, tá? E na refração dinâmica, no olho direito, tinha menos 12,75, menos 6 a 10 graus, chegava a 20/50 parcial, e no olho esquerdo, menos 6,75, menos 0,75 a 160, chegava a 20/50 parcial. Foi avaliado, então, para fazer o implante nesse olho direito, que apresenta o ceratocone em forma de bow tie, tá? Com uma ceratometria de 52,1 por 61,5 e um K máximo de 67,3, com um ponto mais fino de 394 micras. No olho esquerdo, ele também tem esse ceratocone com padrão de pato, tá? Mas também a conduta no setor ali foi iniciar pelo olho direito. Aqui eu quis, então, apresentar só inicialmente esses 4 casos, depois a gente vai discutir a conduta de cada convidado, né, em separado, como o Taguchi disse. Então, esse aqui é para mostrar os quatro casos que vão ser discutidos. E agora a gente vai dividir a sala, tá? E para ver qual anel cada convidado vai escolher em cada caso. Vai aparecer uma mensagem para vocês na tela com essa mensagem. Daí é só clicar no botão de Join, tá? Que já vai ser direcionado automaticamente para a sala que o Zoom vai mandar. Beleza, obrigado, viu, Gabriel? Então vamos lá, pessoal. Vamos para as salas, tá bom?